Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal da Let's Indoor no YouTube. Eu sou Danilo Coelho, CEO da Let's Indoor, e hoje a gente vai falar sobre uma das fases mais esperadas do nosso cultivo, a floração e a sua nutrição. E para falar de nutrição, claro que eu trouxe aqui João Lordello, CEO da Smart Grow, e a gente vai bater um papo aí falando o que a gente precisa entregar para a nossa planta nesse momento, como cuidar dela, né? Quais são os erros comuns ali que também acontecem. Então, obrigado, João, aí, pela parceria de sempre, e vamos dar uma aula para a galera aí sobre essa nutrição numa fase tão importante como a flora. Galera, é um prazer estar aqui com vocês no canal da Let's. E, bom, vamos falar de flora? Bom, aqui a gente trouxe para vocês talvez os principais elementos para uma flora perfeita. Começando pelos nutrientes base, né? Aqui a gente já tem uma base de perfil mineral, onde vocês vão notar uma diferença de concentração no nitrogênio. Então o nosso nitrato de cálcio da Vega 400, na floração ele já é 300. Aqui uma solução nutritiva um pouco mais carregada, ou seja, uma concentração mais alta e, de novo, uma concentração ainda mais alta de fósforo e potássio, junto com o cálcio, são os principais elementos para o desenvolvimento de flores e frutos. No começo de flora, fósforo, meio potássio e final potássio e cálcio. Então, mesmo a gente saindo da vegetação, ainda a gente tem um pouco de nitrogênio para entregar durante a floração. Exato. Por que a gente mantém um pouco de nitrogênio na floração? Durante a fase de floração, principalmente durante as 2 primeiras semanas, né, que a gente flipa o ciclo, por exemplo, a gente tem o período mais curto do ciclo, aonde você tem um crescimento vertical, é o crescimento vertical mais largo que tem, que são justamente nessas 2 primeiras semanas. Então, a gente fala normalmente a planta dobra, triplica de tamanho em 2 semanas. Então a gente precisa de nitrogênio para dar esse boost inicial, e do meio para o fim do ciclo a gente pode sim ir reduzindo, né, esse nitrogênio, porque a dependência dele vai diminuindo e vai trocando para uma dependência pelo fósforo e em seguida pelo potássio e pelo cálcio, que são quem finalizam ali, quem engordam o finzinho da floração. Então, basicamente, aqui é onde a gente tem o 300. A gente começa ele, né, quando a gente sai da vegetação, muda para o 12-12 ali, Exato. A gente já tem que aumentar uma dose. Exato. Né, porque a planta vai começar a comer mais, ela vai esticar mais nesse período. Exatamente. Depois disso, a gente consegue reduzir um pouco a dosagem dele para entrar com um booster, por exemplo, de PK. Exato. Você pode manter essa dose de nitrogênio e reduzir na última semana. Você não vai aumentar a dose. Isso, você não vai aumentar a dose, mas você vai manter a dose de nitrogênio e reduzir, seja nas últimas semanas, devagarzinho, ou você pode ir até a penúltima com a dose cheia e na última semana você zera nitrogênio e outros nutrientes também, justamente para começar um processo de limpeza, de flush, tá bom? Mas tem manejos onde você vai reduzindo, né, a concentração de nitrogênio do meio para o fim do ciclo, né, fazendo isso, reduzindo a dosagem do nitrato de cálcio ou da parte A que você está utilizando. Quando a gente muda, né, o ciclo vegetativo, crescimento, né, para um ciclo de floração, onde a gente tem ali desenvolvimento de flor, de fruto, tá? O nitrogênio deixa de ter a relevância que ele tinha, porque o que vai desenvolver a formação, né, dos botões e das flores, por exemplo, no começo, é o fósforo. Não que ele esteja atuando isolado, tá? A gente está falando de um conjunto de minerais onde o fósforo, nesse momento inicial de flora, é o mineral demandado ou o responsável por esse desenvolvimento inicial da flor. No meio para o fim da flora, essa demanda pelo fósforo muda, tá? E a planta começa a absorver mais o potássio e o cálcio, que fazem inclusive o preenchimento dos botões e das flores. Vocês já viram, por exemplo, aqueles morangos que a gente corta no meio e eles são ocos por dentro? Isso
é uma falta de cálcio durante o fim da floração, meio para o fim da floração, por exemplo, tá? Então, por exemplo, se você tem uma espécie ali que você já cultiva há muito tempo e você entrega nutrição um pouco diferente, você pode ter uma flor com uma formação diferente entre elas por conta da nutrição. Sim. A nutrição, ela depende do cultivar ou da genética. Então, a genética A, ela vai ter uma demanda X, um nitrato de cálcio nessa concentração, nessa dose, nesse EC. A gente fala muito de EC geral. Então vamos dizer o seguinte, você tem plantas que são mais sensíveis, durante a fase vegetativa estão ali com uma condutividade de 1,5, 1,8, né? Quando a gente vira isso para a floração, geralmente a gente vira com 2,8, 3 de EC, ou seja, a gente praticamente dobra ali, né, a concentração de comida. Existem plantas que são mais sensíveis e que não aguentam 2,8, né? 3. Então, você está vegetando, fase vegetativa com 1,5, 1,8, floração com 2,3, 2,5, né? Se for uma genética que você não conhece, começa um pouquinho mais devagar e vai elevando o EC, tá? Para você entender qual é a tolerância dela, tá bom? E claro, geralmente a gente seleciona plantas que comem bastante, mas que entregam bastante. Pra galera, então, que tá começando, né, fazendo ali suas primeiras florações e tal, o ideal é sempre menos, é não queimar a planta, né? É melhor você deixar ela um pouco com fome, que ela continua desenvolvendo, do que você sair de 1,5 para 3 sem conhecer sua genética e ela dar uma torrada ali e travar. Exato. Como diz um grande guru meu holandês, né? É mais fácil, cara, você gerenciar uma falta do que você resolver um excesso. Resolver um excesso, você vai perder aí 7, 10 dias para ela recuperar e começar a voltar. Na falta, aumenta um pouquinho, pumba, no outro dia ela já tá ali dando sinal, dando resposta. A gente é parecido, né? Se a gente come tranquilo, fica Exato. sempre com aquela fomezinha, Isso. é só você ir lá e comer mais um pouco. Exatamente. Se você vai lá e mete um pratão de 2 kg de comida, você fica passando mal, vai vomitar e etc. Perfeita analogia, E aí cara. estressou total, né? Então, Perfeito. acho que é mais ou menos a É mesma ideia. Vai leve, é melhor Exato. você ficar com um pouquinho de fome do que você Claro. não aguentar nem andar, né? Exato. E, cara, depois que você já tiver a tua genética selecionada, já conhece ela, já sabe quanto que ela come, quanto que ela tolera ali de comida, aí tu já começa a flora, porra, pisando fundo no acelerador. E é isso, você vai entendendo a sua genética, né? Chega uma hora Exato. que, pô, tô vendo aqui que eu tô dando um EC de 2,5 e ela não tá tranquila. Aumenta um pouquinho, não vai sair de 2,5 já pra 3 e pouco. Vai de 2,5 pra 2,6, 2,7. E aí deu uma queimadinha, você fala, opa, nessa semana aqui, esse é o limite dela. Exato. Pode ser que na próxima semana ela já aguente um pouquinho mais. E aí é onde você vai entender a sua genética. Pegou tudo certinho, já era, receita de bolo. Exato. Só vai pra cima. Tanto que lá fora, por exemplo, a gente tem o SOP, né, que é o Standard Operational Procedure, por genética. Exato. Qual que é o SOP para essa genética? Então o cara vai te dar aqui, olha, X de nitrato de cálcio, Y de solução nutritiva, Z de PK, cálcio adicional em tal semana, né, sílica, etc, etc. Você vai ter um procedimento para aquela genética, cara. Sim. Tá? Então, né, a gente tava falando aqui bastante do volume, né, de engordar a nossa flor e tal. Tem muita gente que vem na resina, Sim. né? Pô, minha planta ela engordou tal, mas não resinou tanto, não trouxe tanto sabor. Claro, pode ser genética, mas também pode ser uma nutrição. Sim. O que a pessoa tem que fazer se ela tá buscando uma nutrição completa, né? Não só engordar a flor, mas ela quer ter um bom sabor. O que de fertilização ela precisa entregar para a planta, para além do PK aqui de volume, para ela ter esse sabor, esse cheiro e tal. Até desmistificando um pouco a maneira com a qual a indústria, o mercado explica isso, não existe um produto que você vai colocar na tua solução e ele vai fazer a tua planta resinar mais. Isso aí, cara, não existe. O que acontece? Se você entender como funciona a engrenagem da máquina, tá? E você entender que você precisa lubrificar esse ponto, pisar no acelerador aqui, você precisa girar essa manivelinha aqui, você vai ter o melhor resultado daquele carro. Então, se você entende qual que é o gatilho para a planta produzir mais resina,
você consegue potencializar isso com nutrição. Só que esse gatilho não é o mineral. O gatilho é exatamente, cara, a queda de temperatura entre o fotoperíodo aceso e apagado, ou seja, entre o dia e a noite. Essa derrubada de temperatura engatilha o que a gente chama de protocolo de proteção. Nesse momento, cara, a planta começa a produzir tricoma. Para quê? Olha, a derrubada tá grande, né, de temperatura entre dia e noite. Eu preciso me reproduzir para permanecer, ou seja, para manter a minha genética, a minha prole, para manter a minha entidade na Terra. O que a planta faz para atrair pólen e para agarrar pólen? Ela produz tricoma. Perfeito. E esse tricoma, se você está cultivando com calor, o que tem no tricoma, cara? Você tem ali elementos medicinais e você tem terpenos. Os terpenos, eles são voláteis. Se você tem um setup quente, porra, teu aroma vai embora. Então, temperaturas amenas e você dá essa derrubada de temperatura. Porra, legal, João. E você não falou nada de nutrição com isso? Mas tem um pouquinho a ver. Assim como a gente tem no centro da molécula da hemoglobina, a gente tem ali uma molécula de ferro. No centro da molécula de clorofila, a gente tem uma moléculazinha de magnésio. Esse cara, ele é responsável por ajudar a planta a processar os fótons, né? A processar a energia luminosa que ela está recebendo. Esse é o grande acelerador da planta. E com o magnésio, você faz com que a planta esteja mais preparada para receber aquela carga luminosa pesada. Ah, João, poxa, mas e os produtos candy? Olha, o carboidrato que tem nos produtos candy, eles não são absorvidos pela planta. Esse carboidrato, ele foi feito para alimentar as bactérias que estão no substrato. Se você tem um cultivo num substrato inerte, mídia inerte, soluções minerais aqui, né, de base, tá bom? Você não tem bactéria no teu substrato para comer esses açúcares, esses carboidratos. Ah, João, mas a planta não come esses açúcares? Cara, ela produz esses açúcares. E quem vai ajudar ela a produzir esses açúcares e que está ali regulando a fotossíntese? O magnésio. Então, esse é o cara que vai ajudar no gatilho de todo esse processo de formação de resina, etc. tal. Só que é o todo, galera. Não é o magnésio que vai produzir resina para você. E se a sua genética também não tiver essa característica de resinar bem, de produzir resina, você também não vai salvar ela com magnésio. Então, se você tá com as bases, tá com o PK aqui, e adiciona um candy e não tá dando um power de magnésio, muitas vezes o carboidrato lá não tá fazendo tanta diferença. Exato. E, por exemplo, aqui a gente tem duas fontes de magnésio, né? O candy e o dunk. O candy, ele tem magnésio com carboidratos. Então eu julgo que quem usa um substrato complementado, orgânico, etc., vai ter este produto funcionando como ele deve funcionar. Se você está num substrato inerte, eu uso mineral, eu uso sal, o dunk, ele tem aqui extrato de casca de crustáceos e oligoelementos como manganês, silício, molibdênio, etc., 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 que vão melhorar muito a absorção do magnésio. Boa. Então o objetivo do dunk é colocar magnésio dentro da nutrição. Então quando a gente fala de bomba de magnésio, o dunk seria mais adequado que o candy para quem tem um substrato inerte, para quem tem um substrato com elementos orgânicos, extratos úmicos, bactérias, solo vivo, etc., né? Você pode usar esses produtos candy desde que ele não tenham sais como nitrogênio, fósforo, potássio, por exemplo. Tá bom? Eu acho que essa é a grande engrenagem da resina ou a engrenagem do tricoma e que muita gente às vezes acha que não, é o produto que faz resinar mais. Não, é o conjunto da obra, né?
que faz com que essa característica seja potencializada. E você ajuda com os minerais. Claro, o vídeo ele tá focado bem na nutrição da flora ali, mas como a gente entrou nessa questão que a temperatura, né, é bem importante quando a gente tá falando de resina, de tricoma, terpenos e tal, fala um pouquinho o quanto isso tem que reduzir. Quando a gente tá numa floração, o que é uma temperatura legal com uma luz ligada e qual que é a queda de temperatura que a gente tem que buscar para isso, para que tudo isso aconteça? Bacana, boa pergunta. Cara, eu particularmente gosto, né, de 22 a 23 graus. Luz ligada. Tá? Ligado. E quando a gente ali desliga, derrubar para 18, 17. Não menos que 17, porque senão ela sente muito e ela acaba travando. Lembrem que com a luz ligada, eu não estou com 29 graus. Ou seja, meus terpenos não estão volatilizando. E terpeno começa a volatilizar a partir de 21 graus. Ele é muito sensível. Sim. Então, por isso que eu digo 22, 23, né? Porque, 21 já acho que é muito frio. Então, acho que 22, 23 é absolutamente plausível, né? É uma temperatura bacana para se trabalhar. Nem muito frio, nem quente. Nem um pouco quente, mas é ameno, né? E essa derrubada de 5 a 6 graus, sem passar para menos de 17, cara. Perfeito. Tem muita gente que fala assim, pô, meu cultivo tá exalando, eu abro o portão de casa, já sinto o cheiro dele. Tem a ver com essa volatilidade da temperatura? Também. Se você tá sentindo muito cheiro, significa que você tá perdendo terpeno? Também, claro. Aquele calor tá volatilizando o teu terpeno. Então é normal que cultivos mais frios não tenham tanto cheiro. Ele vai ter cheiro. Mas não tanto quanto se você estivesse num calor. Que daí o terpeno tá realmente indo tudo pro ar e você tá sentindo ele. Exatamente. Esse rapaz que, por exemplo, tem um cultivo que está exalando, que ele está em 28 graus, se ele colocar um ar-condicionado e rodar esse mesmo grow em 23, esse cheiro vai ser reduzido, que ele percebe vai baixar bastante. Perfeito. Para quem quer fazer uma floração com a linha Smart Grow, o que ele precisa usar para ter uma boa flora? Cara, acho que aqui na mesa a gente colocou todo mundo que é essencial e todo mundo que é necessário realmente. Poxa, mas a linha de vocês é muito vasta. Sim, gente, a gente tem produto para todo tipo de situação e para todo tipo de manejo. Então, a gente tem produto para o cultivador que tem um manejo baseado em sal, mineral, para o cultivador que faz um solo complementado, orgânico, para o cultivador que faz um esquema misto, tá? Mas se a gente falar efetivamente de produtos aqui e de minerais, né, esses caras aqui são os essenciais para a gente ter uma floração perfeita. Então, a gente está falando de nitrato de cálcio, solução nutritiva, nutrição base. Isso aqui é 90%, tá, da nutrição que você vai dar. Se você quiser levar um cultivo só com isso aqui, claro, você consegue levar. E ele vai perfeito até o final. O que a gente usa desses suplementos? Aliás, por que a gente usa esses caras? Só para melhorar a performance dos nutrientes que estão aqui. Ah, mas você tem aí o PK, né? O Fat Nug, que é fósforo e potássio. Bacana. Esse cara a gente pode utilizar justamente para aumentar a concentração e a oferta de fósforo e potássio para o cultivar, e com isso a gente tem um desenvolvimento melhor da flor e fruto do começo até o final da floração, já que o cálcio também está aqui na nossa base. O magnésio, a gente já bateu um papo, né? Acho que falamos um pouquinho, mas a gente tem aqui duas fontes, e eu diria que para quem faz um solo complementado com elementos orgânicos, o Candy é uma fonte de magnésio que vai lhe trazer também o carboidrato para alimentar suas bactérias do solo, né? Caso contrário, não, eu faço inerte, coco, tuf perlita ou lã de rocha, por exemplo. Tu não precisa de carboidrato, aqui está um magnésio altamente disponível justamente para te ajudar, inclusive porque com o advento, cara, das lâmpadas modernas e das quantum bars, as LEDs, as quantum boards, a oferta de luz, né, para a planta fica muito maior. Então, isso comparado a uma HPS, putz, cara,
é muito maior. Então, a planta precisa de algo para ajudá-la a processar essa intensidade de luz que ela está recebendo hoje em dia. Boa. Isso não acontecia antigamente. A gente tem um carinha que, na solução, eu gosto de começar a solução com ele, que é a sílica. O Super Shell é a nossa sílica. Aqui a gente tem 10% de ácido silícico, algo que não está no rótulo, mas a gente é ruim de propaganda pra caramba, então vamos colocar isso agora. Mas a sílica, na verdade, ela ajuda a melhorar a absorção de todos os outros minerais. Então ela atua equilibrando ali a tua solução no tanque. Ela também vai ajudar, cara, no tamponamento, ou seja, ela ajuda para que o teu tanque tenha uma flutuação menor de pH. E a nossa sílica, engraçado, ela não mexe no pH. A nossa sílica é neutra. No entanto, no tanque, ela vai ajudar a manter estabilidade durante 5, 6 dias, né? Que é o prazo máximo ali que você tem o tanque cheio. E muitas vezes, aliás, a gente recomenda que você comece a solução com a sílica. Então tem importância do que você coloca primeiro? Sim, existe. A sílica, na verdade, vai preparar ali o teu tanque para receber um nitrato de cálcio que é mais sensível. E por isso que o nitrato de cálcio é vendido separadamente da solução nutritiva. Se os dois estivessem juntos, a gente poderia ter uma reação e a eficácia do produto não seria a mesma. Perfeito. Né? Então a gente coloca a sílica para que a gente tenha ali o nitrato de cálcio sendo bem recebido pelo tanque, em seguida a solução nutritiva, em seguida um magnésio e depois um PK. Então esse cara aqui ajuda na absorção de todo mundo, ajuda no tamponamento, tá? Ajuda no equilíbrio e também na composição, né, da tua solução de rega em tanque. Perfeito. Então, como vocês puderam ver, né, a Smart Grow tem uma linha aí de 19 fertilizantes, e aqui a gente está usando na floração 6. Né? Como o João falou, tudo vai depender do seu estilo de cultivo. O que está no seu solo, substrato, é uma irrigação automática, não é? Isso vai fazer total diferença. Dentro da floração, né, a gente tem que ter um cuidado maior. Quais são os erros que podem acontecer e que a galera tem que tomar um pouco de cuidado para não prejudicar o resultado da flora? Porque depois que entrou na flora, não tem mais volta. Não tem mais volta. A vegetação se travou, você mantém vegetando, vai resolvendo o problema, deixa a planta bonita para ir florir. Quando entrou em floração, já era. Tem que tentar manter ali algo perfeito, né? Algo dentro da linha. Uhum. O que a gente tem que tomar cuidado? Cara, eu acho que primeiro, a gente já passou por esses erros aqui na conversa. Não olhe a recomendação do fabricante. Galera, a recomendação que a gente faz, geralmente, é para uma genética selecionada, que já tem uma tolerância, né? É uma recomendação para profissionais. Né? Então, você que está aí conhecendo a tua genética, testando alguma coisa ou testando a linha, tá? Por isso que é bem comum sempre falarem, né? Cara, começa com metade da tabela do fabricante. Exatamente. Que aí é mais fácil você manter ela com fome, qualquer coisa. Se ela for uma genética que come muito, exato, você vai ver que ela tá com fome e aí você vai aumentando. É melhor do que você já chegar pancando de comida. Exato. Só que todo o nosso material informativo, etc., ele foi desenvolvido para o profissional. Sim. Né? Não que a gente não goste do iniciante, mas a gente trabalha para o profissional. Então, a dosagem, o manejo, o programa que está ali, né, nas nossas indicações, né, ele certamente tem que ser adaptado. Então, mesmo um profissional, ele vai pegar a nossa recomendação e vai adaptar para o cultivar dele, para a genética dele. Se um profissional já faz isso, cara, o iniciante ele tem que começar realmente com uma dose menor e ir subindo. É que não tem como a gente fazer uma tabela para iniciante com uma dose menor, etc. Tá? A gente precisa partir, né, de uma média e de uma média, assim, colocando a régua lá em cima e não lá embaixo, tá? Então... É isso. Se você, eu sei que a Old Kush come isso aqui, mas a Old Kush de quem? Isso. Qual Old? Qual Old Kush? Pode ter uma aqui que tá no EC3 e a outra que não aguenta 2. Exatamente. Né? Então não dá para você fazer, tem que ser realmente uma média, né? Exato. Né? E acho que eu poderia até colocar, cara, medição de pH, né, como um erro muito comum. Mas se você chegou na floração sem medir pH, toma cuidado. Toma cuidado, exatamente. Porque o que acontece? Se você não medir o pH na floração e der um problema, não tem aquela coisa de, poxa, vou corrigir e vou voltar. Porque imaginem que
quando você iniciou um ciclo de floração, não tem volta. É daqui até o fim. Se você errou alguma coisa aqui no meio do caminho, o máximo que vai acontecer é, poxa, eu vou ajeitar. Só que esse erro, cara, vai te custar muito caro lá no final. No vegetativo, se eu errei, dei um over, alguma coisa, bacana. Em 7 dias ela volta. Na floração, ela vai seguir. E o máximo que você vai fazer é, poxa, vou amenizar. Então, acho que assim, medir o pH na floração é tão importante quanto na vega, aliás, muito mais, né? E aí vem uma dica, que não é um erro. Quando a gente estava falando ali de EC ou de vai encontrando o EC para a tua genética, tem uma coisa que é muito bacana, mas que os iniciantes não estão acostumados, que é medir o runoff. Se você colocou 2 de EC, mede o que está saindo por baixo para entender o quanto que ela está comendo, consumindo. E claro, qualquer erro que você veja ali, queimei uma ponta, etc, tal, mede o runoff. Certamente você está colocando 2,5 de EC e está saindo 3 no teu substrato, ou seja, está saindo mais do que você está colocando, tem coisa acumulada ali, por isso que queimou, né? Boa. Então eu acho que eu colocaria como um erro a falta de medição, de auferição, de falta de parâmetro. Diferente da vega, onde a gente tem que deixar a planta um pouco mais solta, deixa ela rolar, na floração a gente tem que ter uma atenção um pouco maior. Exatamente. Tem que Porque estar mais em cima ali. Porque o erro não tem conserto. Então eu colocaria aí esses 3 erros. Primeiro, dosagem, pH e a falta de parâmetro, medir runoff. Isso. Né? 3 coisinhas assim, bobas, né? Mas que fazem muita diferença no teu resultado, cara. Com esses parâmetros, cara, a cada ciclo você vai evoluir muito. E se for com a mesma genética, por exemplo, mais ainda. Você vai aprendendo. Porque você vai aprendendo, né? E aprendendo a usar essas ferramentas aqui. Galera, acho que a gente conseguiu dar uma aula aí de floração, né? Entender um pouco da nutrição, erros, o que a gente precisa usar, o porquê usar cada coisa. Acredito que muita gente ficou surpresa com isso aqui, ó. Muita gente... Tem muito cultivador que usa, sei lá, um Smart One, né? Só usa ele. É básico, iniciante, não quer ter tanta dificuldade. Aí chega aqui, pô, tô na floração, quero resinar mais. E aí acredita que é um candy da vida, que é só colocar ele que vai ter gosto de babalu agora a flor. E não é isso, né? Se você tiver num solo inerte, nada mudou, sua planta que tá produzindo carboidrato, né? Imagina o seguinte, se a gente tivesse alguma coisa que deixasse fruta mais doce, né? Eu acho que flor mais resinada, etc. Cara, você já teria aí morango açucarado, né? Maçã do amor, já do pé, do né? pé, entendeu, cara? Então, de novo, o que a gente usa são elementos que dentro de um conjunto ou dentro de um todo, né, vão favorecer essas características. Boa. E claro, a gente até falou um pouquinho, a vega é mais tolerante com temperatura. Às vezes a temperatura mais alta na vega vai ser até bom, cara. Ela vai ter uma umidade mais alta. Exato. Genética também influencia na temperatura. Uma sativa 22 talvez não vá tão bem. Uma sativa você tem que elevar um pouco. Você pegou uma genética que é cultivada só em um lugar frio, trouxe para o Brasil, ela vai sofrer. Claro. Então, e o inverno? E o inverno também. Exato. Então, assim, de novo, galera, é tudo tem muita variável, mas se você souber quais são essas variáveis, né, e como é que eu posso controlar cada uma delas, fica muito fácil de você pilotar o carro. Boa. Tá? Bom, galera, espero que vocês tenham pegado aí bastante dica, entendido um pouco mais sobre a nutrição na nossa floração. Se você faz alguma coisa diferente, se você aprendeu alguma coisa nova nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que você não sabia que vai começar a seguir, que vai começar a olhar um pouco melhor agora durante essas florações que você aprendeu aqui com o João. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal da Let's Indoor, não esquece de comentar e até o próximo vídeo.